Bom, vamos ler um versículo que se encontra no livro escrito pelo evangelista João, no capítulo 8, o versículo 44. É um versículo muito forte, mas é a verdade. Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, Jesus nunca se omitiu da verdade. A verdade, por mais dura que seja, ela continua sendo a verdade. Eu sempre tenho falado que uma das coisas que vale a pena, além da vida espiritual, aqui mesmo na terra, falar a verdade, é que você pode repeti-la quantas vezes forem necessárias. Ela será sempre a mesma coisa. A verdade, ela é inalterável. É fato. E as pessoas questionando Jesus, dizendo que era um filho de Abraão, como diz hoje, eu tenho Jesus, o cara é um cachaceiro, é um fumante inveterado, é um prostituto e diz que tem Jesus. Dizer que tem Jesus é fácil, o difícil é Jesus dizer que está com ele. Vamos ver o que Jesus disse para essas pessoas. Quando ele dizia que a palavra que estava com Deus, que estava com Abraão, Jesus diz assim, João 8,44, vós sois do diabo. Foi Jesus que disse. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo, os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus aqui deu a paternidade da mentira para o próprio diabo, dizendo que ele era o pai da mentira. Sabendo dessa gravidade toda, por que tanta gente ainda mente nas igrejas e ainda são induzidos a mentir? Eu já vi pastores ensinando a igreja a mentir. Mas como que ele ensinou a igreja a mentir? Ele falando sobre essa questão de problema, que a pessoa não devia se imitar, e disse que, por exemplo, que você viu uma situação e alguém perguntasse, para você não criar um problema, alguém perguntasse, você viu? Você diz, não, eu não vi nada não. Você está mentindo. Se você viu alguma coisa, você não pode dizer que não viu. Eu fui superintendente da escola dominical por muitos anos, na Assembleia de Deus, com mais de 20 anos. E ensinar em várias congregações. E teve uma coisa que eu deixei de fazer. Os irmãos, às vezes, terminava, às vezes, o que é que vocês aprenderam, não sei mais o quê. E eu comecei a perceber que os irmãos estavam mentindo. Na verdade, o que eles diziam que aprenderam ali, só era para satisfazer a pessoa que estava ministrando. Eram as mesmas coisas, eles já sabiam aquilo. Eles não aprenderam aquilo naquela manhã. Portanto, era mentira. E eu deixei de fazer para não levá-los eles a mentir. A mentira, já falei muitas vezes sobre isso, não é apenas a ausência da verdade. A ausência da verdade, em alguns casos, ela pode ser omissão. Omissão não é mentir, é omitir. Está entendendo? Eu não quero falar sobre isso. Eu me omiti. Eu não menti. Agora, se eu digo, não vi, não sei, não posso, podendo e sabendo, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. E no meio da igreja de Cristo, o que tem mesmo é mentiroso nos púlpitos pregando. O cara começa a pregar e diz, Deus está dizendo isso, Deus está dizendo aquilo, quando Deus nunca disse aquilo. Eu nunca digo, Deus vai fazer um grande milagre nessa noite, se Deus não tiver falado que vai. Há uma diferença. O que eu posso ensinar à igreja é, Deus pode fazer ainda nessa noite um grande milagre.
Mas eu não posso dizer, Deus vai fazer um grande milagre, se Deus assim não o dissera. Então, há uma diferença muito grande, tem muita gente mentindo. Traga para essa quinta-feira que Deus vai curar. Isso é mentira, porque às vezes Deus não falou isso para ele. Traga que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer. Não, irmão, lembre-se. Eu só posso afirmar aquilo que Deus falou comigo. Eu já vi pessoas falarem isso em Santo Inácio mesmo, quando eu congregava em Salvador, e levaram um paralítico para o púlpito e voltaram com o paralítico no púlpito. Por que que aquilo aconteceu? Porque Deus não falou, não foi Deus, foi um homem. Deus jamais se engana. E tudo aquilo que foge da verdade, que é dito como verdade, que não é verdade, é mentira. E a mentira é a ferrugem humana. Ela destrói tudo. Porque a mentira é uma ação do inimigo. Pare de dizer que Jesus está dizendo se Jesus não te mandou falar. Se Jesus mandou, irmão, ele garante. Se Jesus me mandar falar. E é fácil falar o que Jesus mandou? Não, irmão. Eu tive problema com a CPAD por 2 vezes. Na primeira fui muito bem tratado, não pessoalmente, mas o Antônio Gilberto reconheceu que a CPAD tinha errado na época, em 92, e fez questão de declarar na revista que reprovava viamente todas aquelas publicações. A Bíblia diz que não repreenda o escarnecedor para que ele não te aborreça. Repreenda o sábio e ele te fará mais sábio. E ali ele reconheceu que havia errado. Deixa eu dizer para você que tem, eu não tenho essa lição mais. Mas se você tiver na sua casa uma lição do 4º trimestre, jovens e adultos, da CPAD, de 92, o 4º trimestre, vai estar uma vinheta nela dizendo o seguinte, eu não tenho essa lição, mas se você tiver, tem. CAPED, Conselho Administrativo das Assembleias de Deus, eu não sei o texto todo, mas algumas frases eu sei que era reunião do dia 31 de julho corrente, isso é 31 de julho do ano de 92, decidiram reprovar viamente todas as publicações da capa. Ali foi É fácil falar o que Deus manda? Não, irmão. Quando Deus me mandou falar pela 2ª vez com a CPAD, eu não sabia com quem falava. E a moça me orientou com quem era. Ser todo. Ali, quando eu falei com aquele pastor, ele me tratou até mal, dizendo que nós nordestinos precisávamos, pensava que éramos mais crentes do que os outros. Mas quando Jesus manda, ele garante. Eu não vou citar até o nome dele. Ele era, no ano 2000, 99, ele era responsável pelo setor de educação cristã. E eu disse para ele, pastor, ele me tratou mal, pastor da CPAD, me tratou mal, disse, vocês acham que vocês querem ser mais crentes do que os outros? E eu perguntei para ele, pastor, se eu pegasse uma fotografia daquela que o senhor disse que é Jesus Cristo, um Jesus de cabelo loiro, um Jesus europeu mentiroso, com 6 talhas de cobre brilhando. E eu disse para ele, pastor, porque Jesus já havia me falado uma semana antes, eu não sabia o que era. Se eu pegasse uma fotografia daquela que o senhor disse que é Jesus e eu botasse na minha casa, e ele falou para mim com todas as letras, qual é o problema? Você não bota a fotografia sua? E eu disse, pastor, o problema é que se choca com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdade. E ele me tratou muito mal. E eu disse para ele, pastor, se o senhor acreditar foi Deus que falou com o senhor, e se o senhor não acreditar foi Deus do mesmo jeito. Então, vale a pena, irmão, de confiar em Cristo. Vale a pena. Jesus é a única saída. Então, fale a verdade. A mentira é algo danoso, desastroso. E todo mentiroso, a Bíblia diz que todo mentiroso é filho de Satanás.
Uma mentirinha, não. Uma vez o pastor disse a mim, Juraci, uma mentirinha para livrar do mal maior. E eu fui obrigado a dizer, pastor, não existe mal maior do que a própria mentira. Então, todo mentiroso, por menor que seja a mentira, Jesus disse que ele é filho de Satanás.